Olá, no programa de hoje, os efeitos do lítio no Vale do Jequitinhonha. O avanço da exploração do mineral utilizado em diversas aplicações, incluindo baterias, medicamentos e na indústria cerâmica, vem impactando nos últimos anos a realidade de uma das regiões mais carentes do estado. E as principais potencialidades e riscos da atividade nas esferas social e ambiental despertam a atenção de especialistas da sociedade civil organizada e de agentes públicos. Eu converso com o doutor em Economia Política e professor da Fundação João Pinheiro, Alexandre Queiroz Guimarães. Bem-vindo, professor. Prazer recebê-lo no Mundo Político. Muito obrigado, o prazer é meu. Professor, no Brasil a produção de lítio concentra-se em Minas Gerais e ganhou impulso notadamente a partir de 2019. Recentemente, a Fundação João Pinheiro divulgou uma nota técnica bastante extensa, analisando os impactos da atividade. Como entender a importância simbólica do boom que aconteceu ali para uma região marcada historicamente por muitas carências sociais e econômicas, como baixa renda per capita, pouca diversificação produtiva e uma alta dependência do poder público? Pois é, eu tenho muito interesse no tema porque nós estudamos já o Vale do Jequitinhonha em outras ocasiões. É uma região extremamente interessante, né? A Fundação fez um plano abrangente propondo medidas para o desenvolvimento da região, e isso juntou com esse outro vetor importante que é isso que está acontecendo no mundo hoje, o fortalecimento das novas fontes de energia, né, nesse esforço de enfrentar os problemas climáticos, né? Então são dois temas interessantes que estão interconectados. Por um lado, ver as oportunidades que estão sendo colocadas, né, com a expansão da demanda do lítio, que é um mineral presente ali, e por outro lado, ver como que essa demanda crescente pode ajudar a impulsionar e criar oportunidades para o avanço econômico e junto com as políticas adequadas para o desenvolvimento da região. Então o estudo procura equilibrar um pouco essas duas coisas. A gente vai tentar dissecá-lo o máximo possível ao longo dessa conversa. Inicialmente, professor, quais características e diferenças dessa exploração do lítio no Brasil em comparação com o Chile e a Argentina, né, que são nossos vizinhos e que também lidam com a atividade? Eu acho que uma das questões centrais quando a gente começa a pensar essa questão do lítio e a possibilidade e a sua produção ali é o que vai acontecer? O lítio realmente tem potencial para o desenvolvimento dessa região, né? Então, um dos primeiros passos que a gente tentou seguir foi tentar olhar para países onde a exploração do lítio vem há mais tempo, né? O lítio promoveu o desenvolvimento do Chile, né? O lítio está impulsionando o desenvolvimento da Argentina. Então, a gente tentou observar o que acontece lá e ver as políticas que vêm sendo adotadas por esses países, tá? O que a gente nota é que a coisa não é tão direta assim. A exploração do lítio é uma oportunidade, ele aumenta recursos, aumenta tributos, gera empregos, não demais, mas gera alguns empregos em alguns lugares significativos, mas a possibilidade de isso encadear um processo de desenvolvimento passa pela adoção das políticas corretas. Daí a necessidade, né, da expansão econômica da atividade ser acompanhada por uma série de políticas que possam aproveitar essa oportunidade para impulsionar as possibilidades de desenvolvimento. O fato da China, né, comandar a cadeia internacional do produto, como ocorre em vários setores ligados a essas novas fontes de energia, é de certa forma uma garantia de demanda mais duradoura para quem está produzindo? Eu acredito que a demanda pelo lítio tenda a ser significativa nos próximos anos. Ela flutua muito, né? Alguns anos atrás a demanda estava muito aquecida, o preço do produto estava muito alto. Hoje, por causa de todo esse impasse internacional, tarifas, né, a incerteza que vem marcando, inclusive, a indústria de carros elétricos, tem feito com que a demanda tenha baixado e os preços estão relativamente baixos. Mas acredita-se, né, que assim que as coisas voltem à normalidade, o crescimento... Porque a gente não vai... essa questão energética, essa questão climática tem que ser enfrentada. E ela vai ser, e é uma direção que não vai ser revertida. O crescimento dessas fontes alternativas, entre elas a bateria elétrica que demanda o lítio, né? Isso significa oportunidades também para investimento em pesquisa, difusão de conhecimento em torno dessa cadeia? Com toda certeza. Isso é uma coisa que a gente viu que tanto a Argentina quanto o Chile tentam fazer, tá? Há muitos desafios, né? Mas o ideal é que o Brasil não seja meramente apenas um produtor do mineral. Que junto com a produção do mineral a gente procure, né,
agregar mais valor, expandir a produção, né? E tudo que for avançando também no que diz respeito à pesquisa tende a criar oportunidades, né? Então, só para dar um exemplo, tem vários rejeitos do lítio que podem ser usados, por exemplo, na produção de fertilizantes, na produção de cerâmica, né? E o que vai permitir essas oportunidades? Isso passa muito pela questão da pesquisa e desenvolvimento. Se você tem instituições voltadas a isso, pode facilitar detectar possibilidades, né? E a partir daí atrair atores que podem viabilizar outros nichos de produção, agregando mais valor, criando oportunidades, aumentando investimento, criando emprego, que é algo fundamental quando a gente pensa o processo de desenvolvimento e como ele ocorre. Pensando nesses primeiros anos de exploração, sobretudo ali nos municípios de Araçuaí e Tinga, né, são os dois que concentram basicamente hoje essa atividade em Minas Gerais. Quais são os principais impactos já notados e mensurados? Primeiramente, os positivos. Pois é. O principal impacto positivo é o aumento de emprego, né? Então tem muitas pessoas que... É uma região, por exemplo, que acontecia muito em certos períodos, as pessoas migrarem para tentar emprego no café, na cana, na praia. Então estão gerando mais emprego ali, que acaba fazendo com que muitas pessoas voltem e que absorvam as pessoas que estão ali. Então aumenta o emprego na própria extração mineral, aumenta emprego no setor serviços, aumenta emprego no comércio, aumenta emprego na construção civil. Então, um primeiro ponto positivo, isso aconteceu nos dois municípios, aumento de emprego. Outra coisa que acontece positivamente são os efeitos indiretos, tá? Porque se está gerando emprego, está aumentando o consumo, portanto, assim você está estimulando a atividade comercial. Os hotéis, a demanda pelos hotéis cresceu muito, a demanda de restaurantes. Então, a atividade econômica vai expandindo, com isso vai criando oportunidades. Uma série de serviços são demandados, né? Uma série de profissionais na construção civil, né? Clínicas de saúde têm diversificado, porque tem mais gente na região, começa a demandar esse tipo. Então, o processo de desenvolvimento econômico ele é um pouco assim, né? Você tem uma atividade que gera demanda, que estimula outras atividades, e é esse processo que vai gerando chance de se crescer a renda, de crescer emprego, né? Então, acho que os impactos, por exemplo, eu sempre gosto de falar... Araçuaí é uma cidade muito interessante, tem um mercado muito legal, uma feira muito rica. Então tem mais pessoas circulando na feira, isso quer dizer maior demanda por produtos, maior oportunidade para as pessoas que estão ali, para a produção, para a agroindústria familiar, para a própria agricultura familiar. Então os efeitos de expansão desse estímulo da atividade econômica que vem com o lítio são significativos. Esses são os principais pontos que eu considero positivos. E nos impactos negativos, o que chama mais atenção? Pois os impactos negativos, imediatamente, principalmente quando a obra, quando está se expandindo, estão se fazendo as obras de mineração, há um aumento muito grande da demanda por mão de obra, tá? Então você atrai população, e quando você atrai população, isso tende a ter um impacto, uma maior demanda no sistema de saúde, uma maior demanda no sistema educacional, que fica sobrecarregado, né? A própria infraestrutura ela é abalada, a infraestrutura de transportes, o movimento aumenta muito. Então tem uma série de impactos que o município precisa enfrentar e que é mais complicado porque a arrecadação ainda não cresceu nessa primeira fase, tá? Em alguns lugares, em outras experiências mineradoras, esse fluxo de pessoas também é acompanhado muitas vezes pela criminalidade, pelo tráfico de droga, pela prostituição, gravidez na adolescência, tá? Isso a gente não detectou isso ainda, mas é uma coisa que tem que se ficar vivo, até porque tem outros projetos de mineração que vão entrar em operação ali. Então esse é um conjunto de impactos que são complicados, que precisam ser atacados pelo poder público, né? E é sempre bom falar aqui que tem esse complicador que é o município, muitas vezes, que enfrenta, e o município muitas vezes não tem os recursos para fazer isso. O outro conjunto que tem que ver com muito cuidado são os possíveis impactos ambientais, né? Então eu gosto de falar que tem impactos positivos disseminados, porque a renda aumenta, né? O emprego aumenta, isso favorece o consumo, mas tem um impacto muito forte, principalmente para aquelas comunidades, pessoas que estão vivendo ali mais próximo da mina, que sofrem com barulho, que sofrem com tráfego de caminhão, com poeira, surgem aí doenças respiratórias, há explosões na mina que atrapalham o sono, né? Esses relatos, né, nesse sentido, alguns deles foram trazidos até aqui mesmo na Assembleia, professor, em audiências públicas,
por lideranças indígenas e quilombolas, moradores e representantes ali de organizações do terceiro setor desses municípios. Como conter esses danos? Pois é, aí eu acho que tem um desafio enorme, né? Então, primeiro, eu acho que a atividade ela tem que, o poder público tem um papel fundamental, né, em toda a regulação dessa questão ambiental, o licenciamento ele tem que ser muito cuidadoso, né? É claro que é bom que o licenciamento seja ágil, mas ele tem que ser ágil desde que ele leve em conta todas as necessidades, né? Para que não tenha risco de contaminar a nascente, de impactar a nascente, de contaminar muito os rios, né? Então tem que ter todo um processo muito cuidadoso para que a atividade econômica possa se expandir, né? Mas respeitando essas coisas. E aí tem um outro aspecto que eu acho muito importante, que é o cuidado que se tem que ter com esses diretamente afetados, né? Em quase todas as experiências de mineração, há esse público mais próximo da mina que sofre muito. E em poucos casos... Esse é o elo mais fraco, né? Esse é o elo mais fraco. E na maior parte dos casos, falta uma política cuidadosa, especial, direcionada para esse público, né? Então, por exemplo, se as casas realmente estão afetadas pelo barulho, que se abre alguma oportunidade, alguma alternativa. Transplantar para um outro lugar que tenha condições boas também para desenvolver a sua atividade. Muitas vezes as indenizações são feitas, né, com valores, né? Então, por exemplo, as pessoas recebem um valor, mas aí com o aumento do valor imobiliário, do valor das casas, que eu acho que foi algo que eu esqueci de mencionar, né? Um outro impacto muito negativo que surge é a questão habitacional. Especulação porque imobiliária. aumenta muito fluxo de pessoas, né? E as pessoas percebem que pode aumentar o aluguel e o aluguel cresce e muitas pessoas passam a ter dificuldade de poder pagar aquele aluguel. Então as pessoas muitas vezes recebem uma indenização, vendem sua terra, mas não conseguem com esse valor algo razoável para morar, seja na cidade. Então é importante que essas pessoas sejam assistidas, tá? O poder público tem que ter um cuidado muito grande, né? Dado que a atividade vai trazer ganhos, aqueles que estão perdendo mais precisam ser ressarcidos de uma forma justa, né? Trabalho aí para secretarias, né, de assistência social e outros órgãos, né, que atuam nessa seara. Isso é essencial, porque desenvolvimento não é só expandir a produção, expandir o produto. Desenvolvimento é tentar melhorar a vida das pessoas, é dar chance para que, né, a atividade econômica crie oportunidades e isso tem que ser feito de uma forma que os prejudicados sejam não só ressarcidos, mas sejam especialmente orientados, né, ressarcidos para que a condição de vida deles não seja, porque eles não paguem, e já são pessoas mais pobres, né? Não é justo que eles paguem o custo maior de um projeto que, a princípio, pode trazer ganhos para mais gerais, né? Voltando ao aspecto ambiental, as estruturas atuais de fiscalização, né, do Estado são preparadas para prevenção de riscos de uma atividade que tem tanto potencial degradante, né, ainda que gere também, né, milhões de recursos? Eu confesso que não é minha especialidade, eu não entendo tão profundamente assim dessa questão né, das agências ambientais e tudo mais, mas por tudo que eu vejo, leio, perguntas, entrevistas, né, eu acredito que as nossas agências são muito bem preparadas, tá? Tem capacidade de fazer isso. O que não pode ser feito é o poder público querer atropelar o trâmite das agências, né? Elas têm que ter condições para atuar Autonomia. de uma forma autônoma, de uma forma para que o trabalho seja bem feito, porque ele é muito importante. Quando a gente olha, por exemplo, os países desenvolvidos, esses países têm mostrado uma resistência enorme para o aumento da mineração. Portugal, Sérvia, são exemplos de países que fizeram protestos enormes para a expansão da atividade do lítio. Então a gente sabe que tem impactos, né? O Brasil é um país grande e essas regiões, elas a princípio não podem prescindir das oportunidades. Mas tudo isso tem que ser feito com grande cuidado por parte das autoridades ambientais, né? Para que os danos sejam contidos, né? Para que não afete muito drasticamente a paisagem, para que não contamine os cursos d'água, para que não afete a questão das nascentes numa região que, em termos hídricos, é uma região que, né, tem escassez de chuva, que tem alguma ali, escassez. histórica, né? As chuvas são normalmente mal distribuídas, né? Não se chove demais e elas são mal distribuídas. Então essa questão hídrica é uma questão que tem que ser vista sempre com muito cuidado. Tá? Ainda em relação a papel, né, do poder público, a nota técnica traz um alerta interessante sobre declarações de agentes públicos e de empresários que superestimam, né, os efeitos da exploração. Qual papel essas declarações
cumprem e quais riscos elas trazem? Eu acho que essa nota técnica que a gente fez, ela tem um grande mérito de situar muito bem a questão. Porque no início surgiram uma série de relatos, né? O Vale do Lítio vai ser um novo Vale do Silício, o Jequitinhonha vai se transformar numa das regiões mais ricas do estado. Tem uma série de exageros, né? Então a gente quis mostrar realmente qual que é o impacto, né? E a gente encontrou que tem algum impacto, mas que se ele não for complementado pelas políticas corretas, o impacto vai ser muito limitado, né? Então isso vai ser um ponto de partida, né? A gente situou bem a questão. Agora tem uma série de outros estudos que precisam ser aprofundados, né? Inclusive um estudo para aprofundar um pouco mais, ouvir mais as pessoas, procurar ver com mais cuidado quais são esses riscos ambientais, né? O que acontece muitas vezes com as empresas é tentar dizer, olha, tem muitos impactos positivos, está gerando muito emprego e os impactos ambientais são controlados. A gente usa pouca água, né? Então, assim, ter cuidado com a imagem do mar de rosas. Isso, né? Tem que ter muito cuidado. A exploração ali naquela região é uma exploração feita com base na rocha. Tem dois tipos de forma de explorar o lítio. Uma é com base nos salares, que é o que acontece no Chile e na Argentina, e outra é com base nessa rocha que chama espodumênio. A exploração com base no espodumênio, ela consome muito menos água que nos salares. Nos salares, que é uma região desértica, o consumo de água é enorme. Então, normalmente as pessoas tendem a falar isso, nós não estamos gastando tanta água, né? É verdade, gasta menos que nos salários, mas o gasto é significativo, né? E como é uma região que tem essa questão de chuvas mal distribuídas e que não é tão abundante assim de água, né? A região de Araçuaí e Tinga é a parte do Jequitinhonha onde menos chove. No alto Jequitinhonha chove mais, no baixo Jequitinhonha chove mais, ali é o médio Jequitinhonha. Então isso tem que ser visto com muito cuidado, porque a água, a gente sabe, né? E a questão dos rios ali, é uma questão central para a vida humana e uma questão central também para o desenvolvimento econômico. Pensando na relação entre as empresas e as populações locais, até que ponto as comunidades se tornam, de certa forma, reféns, né, de um empreendimento que chega, né, com tanta força? Aí eu acho que é um pouco aquilo que eu falei antes, né? Para a população como um todo tem uma série de oportunidades, mas para algumas comunidades tem uma série de problemas, né? Barulho, poluição. E muitas vezes acontece que essas comunidades mais próximas, mais afetadas, elas sofrem por um lado, mas por outro lado, as pessoas ali conseguem emprego na empresa. Então é uma situação que divide, né? Mas que tem efeitos ruins, né? E isso eu acho que tem que ser feito com muito cuidado. E aí vem esse papel essencial do poder público em tentar, né, intermediar essas coisas e tentar também dar as contrapartidas necessárias para que as pessoas possam seguir sua vida, né? Mas a mobilização social é importante, né? Até para cobrar essas providências, né? Com toda certeza, né? Com toda certeza. Professor, e a possibilidade do surgimento de outras tecnologias, né, para a produção de baterias que venham, né, em algum tempo aí a talvez esvaziar a importância do lítio? É uma possibilidade real a ser considerada? Pois é, alguns pensadores muito importantes da economia falam que uma das características mais essenciais do capitalismo é a sua capacidade de transformação. Tem uma frase do Marx, no Manifesto Comunista, que é tudo que é sólido desmancha no ar. O capitalismo é um pouco assim. Um outro autor muito importante da economia chamado Schumpeter, que é o pensador que defende a questão da inovação, ele fala isso. O capitalismo se reinventa todo o tempo, né? Então a gente não consegue dizer, as mudanças podem ocorrer, né? Atualmente, tudo indica que a bateria elétrica, o carro elétrico com base no lítio é a tecnologia dominante para o crescimento desse segmento. E eu acredito que a gente vai ter ainda um bom tempo de aumento da demanda, mas nada impede que surjam aí com as inovações, com a busca de alternativas, né? Com as disputas mundiais que a gente vê acontecendo, países que querem tentar buscar alternativas a partir das suas fontes de recursos. Pode ser que surjam outras possibilidades, a gente nunca sabe, né? Então existem sim riscos, né, ou possibilidades que surjam outras tecnologias com base em outros minerais, tá? Mas eu acredito que por um tempo significativo a gente vai ter aí essas oportunidades, né, da expansão ali da atividade e daí a necessidade da gente saber complementar esse aumento da atividade com o cuidado ambiental que a gente falou, junto com políticas que possam ajudar a disseminar esses efeitos para que a região fortaleça também outros setores e o processo de desenvolvimento possa ser um processo mais equilibrado. Dentro dessas providências, né, que cabe ao poder público, em maio de 2023 foi lançado em Nova York
projeto Vale do Lítio, né, de divulgação das reservas de Minas Gerais, visando atrair investimentos. Em seguida, também foi constituído um grupo de trabalho no governo do estado, envolvendo várias secretarias e agências, com o intuito justamente de formular políticas voltadas para a criação de postos de trabalho, para aumentar a renda e tentar melhorar ali os indicadores locais. Quais são os maiores gargalos atuais a serem enfrentados, pelo que vocês perceberam, né, no estudo que embasou a nota técnica? Pois é, eu acho esse ponto muito interessante e uma excelente pergunta. Eu acho que o governo estadual ele foi muito bem sucedido no sentido de saber de divulgar a região e de atrair investimentos. Minas Gerais conta com uma agência de atração de investimentos, que é o Invest Minas, que é de excelência. Inclusive uma agência muito preocupada também em monitorar outros projetos que podem ser atraídos para a região, para processar o lítio também, gerar outras oportunidades. Então essa parte da atração de investimento foi muito positiva, né? E o governo, ao mesmo tempo, procurou, junto com a atração do investimento, mobilizar vários setores do Estado, né? Parte de segurança, a parte de educação, saúde, a parte de capacitação de mão de obra, para tentar ver quais outras ações precisam ser feitas, né? Para que essa atração de investimento não gere desequilíbrios e estimule, né? E seja mais equilibrado e permita que a região possa avançar nos vários serviços que são necessários. Tá? Então é nesse sentido que veio esse projeto Vale do Lítio, essas reuniões. Tá? Esse é um ponto que eu quero estudar mais. Quando eu fiz uma apresentação sobre a nota técnica, ainda em elaboração lá na Fundação, vieram várias dessas pessoas. Né? Eu acho que o processo está avançando, mas está avançando de uma forma mais lenta. Mais lenta, né? Eu também acho que isso aqui pode ser um ingresso para a gente participar mais, entender melhor, debater, tá? Mas eu acho que é por aí que passa. Eu sei, por exemplo, porque a gente tem ex-alunos que trabalham na Secretaria de Desenvolvimento Social, que é a SEDES, eu sei que, por exemplo, uma coisa positiva que aconteceu agora foi o aumento dos custos de capacitação. Então, passou a se oferecer mais cursos de capacitação de soldadores, né, de operadores de máquina, de eletricistas, que era uma demanda que a região tinha de empregos que estavam sendo demandados e que é necessário que se capacite a mão de obra para isso. Isso é essencial. Então, foi feita uma parceria com o Senai, mas também com outras instituições de qualificação para começar a oferecer esses cursos em algo que é extremamente positivo. Tá? As adequações de saúde, educação, moradia, essas também precisam ser dinamizadas. Esses são gargalos essenciais, né? Como eu falei, os municípios muitas vezes têm limites financeiros e limites de incapacidade de atuação, então também é muito importante que o poder estadual dê essa assessoria, ajude os municípios a enfrentar essas questões. Mas você me perguntou sobre os gargalos, né? Então eu situei um pouquinho a atração de investimentos, situei o projeto, a tentativa de coordenação por parte do governo. Mas os gargalos principais é uma região que tem muito problema de infraestrutura, né? As estradas não são boas, as telecomunicações melhoraram, mas alguns anos atrás elas eram precárias, ainda tem muito para melhorar ainda, né? A questão elétrica tem que ser fortalecida, tá? Toda essa preocupação com a questão hídrica é uma questão essencial, porque os rios têm que ser revitalizados. Então, eu acho que esse é um gargalo fundamental, a questão da infraestrutura. Saneamento não é de boa qualidade, tem problemas, né? E aí tem que entrar também transparência na aplicação dos recursos que forem gerados, né? Pois é. Né? Então, além dos investimentos estatais nessa área, o que eu acho que é muito importante é aproveitar a visibilidade da atividade do lítio, que está tendo um impulso, para que o governo abrace para valer a possibilidade de usar o caso de Jequitinhonha como um projeto piloto de uma primeira região, que é uma região mais carente, para ser impulsionada e desenvolvida, e para a gente tentar colocar em movimento um projeto de desenvolvimento, captar mais recursos, tentar fazer mais investimentos na área de infraestrutura. Tá? Outro gargalo fundamental é a questão educacional e a questão de capacitação de mão de obra. Tá? Não se desenvolve uma região sem educação. E a gente sabe que no Brasil a gente tem muitos desafios nessa área, melhorar as escolas, melhorar a infraestrutura, né? Investir mais no treinamento dos professores, né? Então essa também é uma parte muito importante porque o desenvolvimento ele não se dá instantaneamente. Você cria oportunidades, o desenvolvimento vai ocorrer quando os filhos dessas pessoas que estão sendo empregados, estão melhorando a renda, puderem estudar, puderem no médio e longo prazo, melhorar a sua qualificação, poderem pleitear, vir talvez fazer uma universidade, né?
ou qualificar em outra coisa que dê um emprego. Então, a questão da educação é essencial, assim como a questão que a gente chama de tecnológica também, né? Você criar instituições de pesquisa, né? Porque essas instituições também vão ajudar a detectar oportunidades, a perceber que tem ali como eu mencionei, a possibilidade de atrair uma empresa, por exemplo, para produzir vidro, ou cerâmica, ou fertilizante, usando os resíduos. Experiências anteriores em Minas Gerais com mineração, né, podem ser usadas até para entender o que não se deve fazer, né, também. Com certeza. É um grande desafio. O que acontece muitas vezes em Minas é que você tem regiões mineradoras muito dependentes da mineração que encontram dificuldades para buscar alternativas. Esse é um grande desafio que mostra que a política pública tem que ser... Então, agora que a gente está, né, num outro momento, começando a ver o crescimento da mineração, é importante todo o tempo que essas questões estejam na agenda, né? Uma última questão, professor, para fechar nossa conversa. Nesse contexto atual, né, de tarifaço sendo imposto ao Brasil aí pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, as nossas terras raras e minerais como nióbio e lítio, né, que são aí da linha de frente dessa transição energética, podem ser até mesmo ativos fundamentais que tenham grande importância para destravar negociações? Eu acho que, com certeza, são ativos importantes, né? E cabe ao governo né, usar na mesa de negociação, mas usar a partir das nossas leis, dos nossos interesses. Então, se os americanos têm interesse, por exemplo, façam um investimento, né, tragam o que é importante para a gente, transfiram tecnologia, e assim como a nossa produção, em boa parte, ela aceita investidores internacionais, eu não vejo nenhum mal que a gente aceite também investidores americanos, né? Então, claro que faz parte da mesa de negociação, mas não pode ser uma coisa, por exemplo, como o Trump tentou fazer com a Ucrânia, né? Ah, nós vamos ajudar vocês, mas então vocês vão ceder isso aqui para a gente. Não é assim que faz, né? Aqui nós temos isso, querem produzir aqui, as regras são essas, vocês são bem-vindos, vamos fazer uma parceria que interesse aos dois países e vocês também têm muito para ajudar o nosso processo de desenvolvimento, né? Então eu acho que o processo é assim que ele ocorre, né? E o lítio assim como o nióbio que a gente tem ali na região de Araxá, assim como as terras raras, que ainda são pouco exploradas, mas são uma possibilidade, né? Ali na região também de Poços de Caldas, Araxá, são claramente ativos, né? Que cabem a gente saber utilizar de acordo com os interesses nacionais, né? Muitíssimo obrigado por essa conversa conosco aqui no Mundo Político, professor Alexandre, sucesso à frente aí dos trabalhos de vocês na Fundação João Pinheiro. Eu que agradeço e nós temos muito interesse em todas essas questões e a Fundação João Pinheiro está à disposição aí para responder, para pesquisar, para poder ajudar quem estiver interessado no tema, o governo, o Estado, a sociedade, tá? É um grande prazer a gente poder estudar e contribuir com essas questões. Eu conversei com Alexandre Queiroz Guimarães, doutor em Economia Política e professor da Fundação João Pinheiro. Falamos sobre a nota técnica produzida pela entidade que avalia as potencialidades e os riscos da exploração do lítio no Vale do Jequitinhonha, com seus impactos econômicos, sociais e ambientais. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.